Olá, eu sou Fernanda, tenho 30 anos e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história sobre como minha sogra quase destruiu meu casamento. E quase conseguiu. Quando conheci meu marido Bruno há 4 anos, pensei que tinha encontrado o homem perfeito. Ele era carinhoso, trabalhador, respeitoso, tudo que uma mulher brasileira procura num homem, mas tinha um probleminha que eu ignorei completamente no começo. A mãe dele, Dona Marlene, me odiava desde o primeiro segundo que me viu. Lembro como se fosse ontem do nosso primeiro encontro. Bruno me levou na casa da família para um almoço de domingo. Dona Marlene me olhou de cima a baixo, fez aquele sorriso mais falso do mundo e disse: "Ah, então você é essa tal de Fernanda que o Bruno não para de falar? Tá bom, né? Não foi um muito prazer ou seja bem-vinda à família. Foi só aquele olhar gelado que me fez sentir como um lixo." Bruno tentou passar pano. "Ah, minha mãe é assim mesmo, Fernanda. Ela é meio ciumenta comigo, mas vai acabar te adorando. 4 anos depois estou aqui para falar. Ela nunca me adorou. Pelo contrário, cada dia que passava, ela me odiava mais. Vocês sabem o que é pior? Dona Marlene era mestra em manipulação. Na frente do Bruno, ela era a sogra perfeita, toda preocupada com o bem-estar do filho. Mas quando ele não estava por perto, meu Deus, ela virava meu pesadelo pessoal." Os comentários maldosos começaram no mesmo dia. "Ai, Fernanda, que vestido. Interessante. Não é todo mundo que consegue usar esse tipo de roupa, né?" Ou então: "O Bruno sempre namorou meninas tão elegantes, tão refinadas. Mas enfim, né? Cada um com seus gostos." Vocês já sentiram que alguém está fazendo vocês ficarem loucas? Tipo, vocês sabem que a pessoa está sendo horrível, mas ela é tão sutil que quando vocês tentam explicar para os outros, parece que vocês estão exagerando? Quando Bruno e eu ficamos noivos, a Dona Marlene declarou guerra total. "Ai, filho, você não acha que é muito cedo ainda? Essas coisas não podem ser apressadas. A Fernanda anda meio nervosinha ultimamente. Você tem certeza que ela tá preparada para o casamento?" E o pior é que ela começou a trabalhar na cabeça do Bruno por trás. "Você não notou que a Fernanda sempre fica de mau humor quando eu apareço? Encontrei a sua ex, a Camila, no shopping ontem. Nossa, que menina linda e bem-sucedida. Sabia que ela ainda tá solteira?" O Bruno começou a chegar em casa com umas dúvidas estranhas. "Amor, você acha que a gente tá indo muito rápido? Minha mãe acha que a gente devia fazer terapia de casal antes do casamento. Era como se ela estivesse envenenando a mente dele gota a gota." 5 meses antes do casamento, Dona Marlene jogou a primeira bomba pesada. Ela ligou pro Bruno chorando, dizendo que tinha descoberto um problema no coração e que talvez não vivesse para ver o casamento dele. "Meu filho", ela disse entre soluços, "não sei se vou conseguir estar bem pro seu casamento. Talvez vocês devessem adiar até eu me recuperar dessa cirurgia. Não quero estragar o dia mais importante da sua vida." Claro que o Bruno ficou desesperado. "Fernanda, a gente tem que adiar o casamento. Minha mãe pode morrer." Então mudamos a data da nossa cerimônia por 4 meses. Adivinhem o que aconteceu 3 semanas depois? Dona Marlene estava perfeitamente bem, organizando uma festa junina na casa dela. Quando apontei isso pro Bruno, ele ficou bravo comigo. "Como você pode ser tão insensível? Minha mãe quase morreu." Mas ela não quase morreu, ela só estava fingindo. Sabem o que ela fez depois disso? Começou a espalhar pro pessoal da família que eu era interesseira, que só queria casar com o Bruno pelo dinheiro, que estava pressionando ele pro casamento, que queria afastar ele da família. A irmã do Bruno, a Carla, me chamou de lado num churrasco. "Fernanda, eu gosto de você, mas minha mãe tá falando umas coisas meio preocupantes. É verdade que você tá tentando afastar o Bruno da gente?" Eu fiquei tão chocada que nem consegui responder. O planejamento do casamento virou um campo de batalha. Dona Marlene queria se meter em todas as decisões. Odiava meu vestido, muito decotado para uma igreja. Odiava o local da festa, muito simples para nossa família. Odiava o cardápio. O que o pessoal vai pensar dessa comida? Todo encontro virava uma discussão. "Fernanda, querida, você tem certeza dessa decoração? Parece meio barata. Esse buffet não tem uma apresentação muito popular?" Cada palavra era uma facada disfarçada de preocupação. 2 meses antes do casamento, Dona Marlene jogou a carta final dela. Ela contou pro Bruno que eu tinha gritado com ela no telefone, que tinha chamado ela de nomes horríveis, que fui super grosseira. Mentira total. Eu nunca tinha desrespeitado ela, por mais que ela me provocasse.
o Bruno me confrontou naquela noite. Fernanda, minha mãe tá aos prantos. Ela disse que você foi muito cruel com ela. O que tá acontecendo com você? Tentei explicar que nunca tinha falado mal com ela, mas ele me olhou como se eu fosse um monstro. Por que minha mãe mentiria sobre uma coisa dessas? Ele perguntou. E sinceramente, eu não sabia o que responder, porque pessoas normais não mentem sobre coisas assim. Mas Dona Marlene não era normal. Naquela noite, o Bruno sugeriu adiar o casamento de novo. Acho que a gente precisa resolver algumas coisas antes. Vi nos olhos dele que a mãe tinha conseguido plantar dúvidas sobre mim, sobre nós. Eu fiquei arrasada. Liguei para minha melhor amiga, a Jéssica, chorando igual uma louca. Ela vai conseguir, eu falei soluçando. Ela vai separar a gente, e eu não posso fazer nada para impedir. Mas a Jéssica falou uma coisa que mudou tudo. Fernanda, você precisa de provas. Se ela tá mentindo sobre você, provavelmente tá mentindo sobre outras coisas também. Então eu fiz uma coisa que nunca pensei que faria. Comecei a gravar minhas conversas com Dona Marlene. Toda ligação, todo encontro. Me sentia péssima fazendo isso, mas estava desesperada. E meu Deus do céu, o que eu descobri foi muito pior do que eu jamais imaginei. 2 semanas depois, Dona Marlene me ligou enquanto o Bruno estava trabalhando. Ela estava bêbada, dava para perceber pela forma como falava, e perdeu completamente o controle. Escuta aqui, sua vagabundinha. Ela disse no telefone. Você acha que vai conseguir roubar meu filho de mim? Eu tô trabalhando há meses pra mostrar pro Bruno quem você realmente é. E tá funcionando, não tá? Ele já tá vendo que tipo de interesseira você é. Eu estava gravando tudo. Minhas mãos estavam tremendo, mas coloquei o telefone no viva voz e deixei ela continuar falando. O Bruno merece uma mulher da nossa classe social. Alguém que entenda o que significa fazer parte de uma família de bem. Não uma qualquer que nem você, que vem da periferia. Eu nunca vou aceitar você como nora. Nunca. Mas aqui vem a parte que mais me chocou. Ela continuou. E se você achou que eu estava realmente doente, você é mais burra do que eu pensava. Problema no coração? Ela riu. A única coisa que dói no meu coração é ver meu filho jogando a vida dele fora com uma encostada que nem você. Ela admitiu que tinha mentido sobre estar doente. Ela admitiu que tinha espalhado fofocas sobre mim. Ela admitiu que tinha manipulado o Bruno. Tudo gravado. Quando o Bruno chegou em casa naquela noite, eu estava sentada na mesa da cozinha com meu celular e um monte de lenços. Tinha chorado por horas, não só de raiva, mas de alívio. Finalmente eu tinha provas. Bruno, a gente precisa conversar, eu falei. E você precisa escutar essa gravação. Mas sabem o que aconteceu depois? Vi o rosto dele mudando enquanto escutava a voz da mãe me xingando, admitindo as mentiras, rindo de como tinha manipulado ele. O queixo dele caiu. Ele ficou pálido. E pela primeira vez em meses, ele me olhou com total compreensão. Fernanda, ele sussurrou. Me perdoa, pelo amor de Deus. Eu não tinha ideia de que minha mãe era capaz disso. Ficamos acordados a noite inteira conversando. O Bruno estava arrasado. Ele percebeu que a mãe tinha passado meses me envenenando contra ele, fazendo ele duvidar dos próprios sentimentos, dos próprios instintos. Na manhã seguinte, o Bruno foi na casa da mãe dele. Eu fui junto. Dona Marlene abriu a porta com aquele sorriso falso de sempre. Oi, meu amor. Oi, Fernanda, querida. Toda meiga e carinhosa, o Bruno levantou o celular. Mãe, acho que você deveria escutar uma coisa. Assim que Dona Marlene escutou a própria voz bêbada saindo do telefone, ela ficou branca que nem papel. A máscara caiu completamente. Não tinha mais doçura falsa, só ódio puro e feio. Você me gravou? Ela gritou. Como você ousa invadir minha privacidade? Como a senhora ousa mentir para mim sobre a minha noiva? O Bruno gritou de volta. Como a senhora ousa fingir que estava doente para manipular nosso casamento? Como a senhora ousa inventar mentiras sobre a mulher que eu amo? Dona Marlene tentou se retratar. Bruno, meu filho, eu estava bêbada, não quis dizer essas coisas. Tava chateada porque sinto que tô perdendo você. Mas o Bruno não estava comprando mais nada. Não, mãe, a senhora falou exatamente o que sentia. E sabe de uma coisa? A senhora estava certa numa coisa só. A senhora tá me perdendo mesmo, mas não por causa da Fernanda, por causa da senhora. O Bruno disse para a mãe dele que se ela não conseguisse me aceitar e me tratar com respeito, ela não ia fazer parte das nossas vidas. Dona Marlene surtou completamente. Gritou, chorou, ameaçou deserdar ele, disse que ele ia se arrepender, mas pela primeira vez na vida, o Bruno enfrentou a mãe. Então acho que acabou por aqui.
ele disse, e saímos daquela casa juntos. Mas isso não termina aqui. Faltavam 3 semanas para o casamento. O Bruno ligou para a família inteira e tocou a gravação. O pai dele ficou horrorizado. A irmã Carla me ligou pedindo desculpa por ter acreditado nas mentiras da mãe. Vários parentes disseram que sempre desconfiaram que Dona Marlene manipulava as situações. Dona Marlene tentou de tudo para reconquistar o Bruno. Ligava chorando, dizia que se arrependia. Aparecia no nosso apartamento sem avisar. Até tentou fazer o pai do Bruno intervir. Mas o Bruno tinha escutado os verdadeiros sentimentos dela com as próprias palavras. O nosso dia de casamento foi lindo. Dona Marlene não veio. O Bruno tinha desinvitado ela. O pai dele levou ele até o altar e fez um discurso emocionante sobre escolher o amor verdadeiro ao invés da manipulação. Mas vocês acham que Dona Marlene desistiu? Ai, não. Essa mulher era implacável. Durante o primeiro ano do nosso casamento, ela lançou uma campanha de perseguição que era pura loucura. Mandava cartas anônimas para o meu trabalho dizendo que eu era instável mentalmente. Criava perfis falsos nas redes sociais para deixar comentários negativos sobre o meu negócio. Até chamou a polícia dizendo que eu estava ameaçando ela. Mentira total. O Bruno teve que pedir uma medida protetiva contra a própria mãe. A própria mãe. Vocês conseguem imaginar como isso foi doloroso para ele? A perseguição só parou quando a irmã da Dona Marlene, a tia do Bruno, sentou com ela e disse que ela estava destruindo o relacionamento com o filho para sempre. Que ela nunca ia conhecer os futuros netos. Nunca ia fazer parte da vida do Bruno de jeito nenhum. Faz 2 anos desde o nosso casamento agora. Dona Marlene tentou se aproximar algumas vezes, sempre através de outros parentes. Ela manda cartão de aniversário pro Bruno que ele joga fora sem abrir. Ela pede pros primos mostrarem fotos dela em eventos familiares, tentando fazer ele sentir culpa. Mês passado descobrimos que eu tô grávida do nosso primeiro filho. O pai do Bruno tá nas nuvens de felicidade por ser avô. Mas nós dois sabemos que Dona Marlene provavelmente vai intensificar o comportamento quando souber que tem um neto que não pode ver. O Bruno tá fazendo terapia para lidar com a descoberta de que a mãe dele é uma manipuladora narcisista. Ele teve que fazer